Cara, eu acho que o mais importante, talvez por isso, a minha maior dúvida, é que talvez a galera bate em você porque você pô, não é um economista, mas eu acho que tem uma capacidade incrível de resolver os problemas e uma maior ainda que é de conversar com o povo sobre os problemas. Você acha que você foi escolhido para isso ou você peitou porque você sabia que tinha essa capacidade de conseguir, mesmo com as dificuldades, conversar com o povo sobre os problemas? Olha, bom, é sempre difícil falar da gente, né? Mas assim, eu comecei... Seja humilde. Eu comecei na militância quando eu era ainda estudante da Faculdade de Direito, né? E depois de me formar em Direito, me tornar advogado, eu resolvi fazer mestrado em Economia e o doutorado em Filosofia. Então eu tenho essa formação meio interdisciplinar. Mas o meu primeiro cargo assim, de importância, assim, de visibilidade, foi de ministro da Educação. Depois é verdade. Eu trabalhei 8 anos no Ministério da Educação, 7 como ministro. Depois eu fui prefeito de São Paulo. E aí, assim, para voltar para Brasília, quando o Lula ganhou, fui candidato a governador, né? Um pouco para ajudar também na campanha do Lula contra o Bolsonaro. E depois da vitória do Lula, o Lula já tinha me sondado em 2018, quando ele queria ser candidato e não pôde ser, para ser ministro da Fazenda. Então aquilo ficou na minha cabeça, né? Pô, se o Lula, quem sabe ele repete o convite, né? Sim. Obviamente que eu não me ofereci, porque eu acho isso de mau gosto, mas fiquei na expectativa. Eu falei, pô, quem sabe ele me convida para um desafio maior. Porque para voltar para o mesmo lugar, então não estava muito afim, né? Um ministério setorial e tal. Eu queria uma coisa diferente. E aí no final de 2022, ele foi para a COP no Egito e me convidou para acompanhar. E nessa viagem foi que ele me convidou para ser ministro da Fazenda. Aí nós tivemos uma conversa sobre o que fazer, né, com a economia e tal. Eu expus um plano de trabalho para ele. Falei, olha, se você topar... Eu falei, é mais fácil você topar o que eu vou falar do que eu aceitar o convite, porque a gente é amigo há tanto tempo que não é bom né, eu ir com uma cabeça, você com outra expectativa, né? Você está pensando uma coisa, eu estou pensando em outra. Presidente e ministro da Fazenda tem que se entender muito. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você marca uma reunião comigo aqui no Egito, né? Quando você tiver um tempinho, e eu te apresento um plano de trabalho. Se você topar, aí eu aceito. Mas se não, presidente, é melhor você convidar outra pessoa, porque, né, não vai ser bom você demitir um cara que foi teu parceiro de tanta luta aí, foi candidato a presidente e tal, não vale a pena, né? Mas daí nós nos entendemos na primeira conversa, assim, na primeira meia hora já estava claro que a gente estava na mesma página. Então ele falou, não, vamos por aqui, tá ótimo, é o que eu quero, e a gente começou a trabalhar. Então, como eu convivo com o Lula desde os anos 90, e mais a partir de 2003, muito, né? Eu fui ministro nos 3 governos dele, Lula 1, Lula 2 e Lula 3, então é muito tempo de convivência, né? Então a gente tem essa facilidade de conversar e ser muito franco um com o outro, o que é ótimo, né? Porque eu consigo falar as coisas sem, sabe, não vou chatear o presidente com isso, não, eu falo na boa as coisas que estão acontecendo, que está passando pela minha cabeça, o que está me preocupando. Obviamente ele é o presidente, ele é o condutor do país, e nesse diálogo a gente vai construindo a agenda. Então foi assim que eu me tornei ministro da Fazenda. Foi uma trajetória, comecei em 2001, na gestão da Marta prefeita, né? Então é muito tempo de estrada, né? São 25 anos de estrada, né? E qual que é mais difícil, ser ministro da Fazenda ou ministro da Educação? Não, sem dúvida ser ministro da Fazenda. Ainda mais depois do Bolsonaro, né? Porque é mais difícil. Bagunçou a casa? Ele deu uma bagunça. Bom, teve coisa que não é culpa dele, né? Do Guedes? Não é culpa. Não é, quando eu digo isso, assim, quando enfrentar uma pandemia não é uma coisa, não é fácil. Não é uma coisa fácil. Isso aí é verdade. Agora, eles meteu o pé pelas mãos na pandemia, né? Com o negócio da vacina, com o negócio de cortar o auxílio, as pessoas não estarem vacinadas, o Brasil começar a botar recorde de mortes por Covid. Então ele se embaranou na Covid e no último ano, para ganhar a eleição do Lula, ele abriu a porteira, né?
Pô, auxílio pra cá, auxílio pra lá, calote pra cá, calote pra lá. Aí bagunçou os cadastros, as contas. Então nós estamos pondo ordem, né, no ritmo que o país aguenta também, porque tem o Congresso, tem o Judiciário, é muita gente para você organizar, entendeu? O papel do Ministério da Fazenda, em grande medida, da área econômica, é organizar a tropa, né? Ó, nós temos que ir para cá, para as coisas começarem a melhorar. E esse trabalho é um trabalho político complexo. Ainda mais no Brasil de hoje. É mais complexo do que já foi no passado, entendeu? Você acha que... Isso é meio que palavras suas de agora, hein? Que se não fosse pela pandemia, o Bolsonaro teria sido, então, talvez um bom governo? E foi a pandemia que estourou o que ele tinha? Eu acredito que não, mas por outras razões, né? Eu penso que ele estava com uma agenda errada do ponto de vista econômico, né? Então não foi a pandemia que sacaneou ele, não. Veja bem, eu vou responder bem criteriosamente, assim. Quando você tem um evento extremo, como uma pandemia, tem político que cresce na crise e tem político que afunda na crise. Muitos prefeitos foram reeleitos por causa da atitude que tiveram na pandemia. Muitos governadores foram reeleitos por causa da atitude que tiveram na pandemia. Então, uma guerra, uma crise, uma recessão, uma pandemia, o que quer que seja, um evento extremo é sempre a oportunidade para a pessoa que está no cargo se revelar na sua grandeza ou na sua pobreza de espírito. Então, um evento extremo muitas vezes é visto como uma grande oportunidade de um líder surgir, né? De uma pessoa aparecer como um grande estadista, né? E evidentemente ele se atrapalhou, mas muita gente cresceu muito na pandemia, no mundo inteiro. Teve governantes que surgiram como grandes revelações na pandemia. Então, de novo, quando está tudo morno, às vezes é difícil você mostrar que veio, né? Mas quando tem uma coisa mais extrema acontecendo, aí o homem ou a mulher que estão num cargo importante, eles emergem como grandes líderes locais ou até mundiais, né?